do tropicalismo, um movimento que surge na década de 1960, mais especificamente em 1967, como marco inicial o Festival da Música da TV Record. E nesse festival, Gilberto Gil fica em segundo lugar com a música Domingo no Parque e Caetano Veloso em quarto com a música Alegria, Alegria. E eles atraíram ali a atenção do público com suas canções. Alegria, Alegria é aquela música que diz: caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, num sol de quase dezembro, e por aí vai. Essa música é Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, ficou em quarto lugar. O tropicalismo, ele tinha como característica a crítica satírica ao nacionalismo exacerbado, né? Aquele nacionalismo existente naquela época pelo regime, estabelecido pelo regime naquele momento, estabelecido no Brasil. E ele vai fazer essa crítica de forma satírica a esse nacionalismo exagerado, exacerbado. Vai misturar a cultura nacional com a cultura estrangeira, o rock and roll, que naquela época era um movimento musical mais forte, e tem um espírito antropofágico. Lembram-se do movimento antropofágico da geração de 1922, do modernismo, a primeira geração modernista, aquele movimento antropofágico que significava absorver aquilo que vinha de fora, as diferentes influências, de modo a devorar aquilo, deglutir aquilo, e a partir daquilo que se devora, extrair alguma coisa nova, alguma coisa boa e nova, e o que não presta joga fora. Então tinha muito esse aspecto antropofágico, que vai absorver diversas influências, criando ali uma música de incontestável originalidade. Em 1968, nós vamos observar o auge do tropicalismo, em que seus integrantes, o Caetano Veloso, Gilberto Gil, os Mutantes, que tinha como vocalista a Rita Lee, que se tornou uma das grandes cantoras da nossa música popular brasileira, Torquato Neto, Tom Zé, Capinã, Gal Costa, Nara Leão e Rogério Duprat, que era um arranjador. Nesse ano foi lançado o disco Manifesto do Tropicalismo, Tropicalia ou Panis et Circenses. Aliás, essa música Panis et Circenses é uma música dos Mutantes, vale muito a pena ouvir. É uma música que no primeiro momento que você for ouvir, você vai dizer assim: caramba, o professor é maluco. Dizer para eu ouvir essa música, que música estranha, que música esquisita. Mas presta atenção na letra desta música, na mensagem que essa música traduz, e você vai perceber como ela é uma música interessante de se analisar. Nesse mesmo ano de 1968, esses dois músicos, Gilberto Gil e Caetano Veloso, aliás, você tem um documentário no canal Brasil, que é um canal de TV por assinatura, que fala sobre os festivais, e isso que eu vou falar para vocês agora está lá nesse seriado, né, nessa série, e inclusive com o áudio desse fato, né? Porque em 1968 Gilberto Gil e Caetano Veloso, na verdade foi Caetano Veloso, estou falando pelo que eu vi no documentário, Caetano Veloso, ele cria essa situação e chama o Gilberto Gil até o palco, e o Gil diz assim: era coisa do Caetano, né? Eu sempre fui mais contido, mas o Caetano fazia e me colocava no meio, me trazia para junto, para dizer assim: olha, estamos juntos nessa. E aí os dois vão causar uma polêmica no Festival da Globo, em que eles apresentam as músicas Questões de Ordem, de Gilberto Gil, e é proibido proibir, de Caetano Veloso. O Caetano Veloso foi vaiado demais pelo público, porque no documentário, não diz isso no livro, mas no comentário diz que o Caetano, aquela geração estava acostumada tinha assimilado as ideias de Caetano através da música Alegria, Alegria, então eles esperavam que viria a mesma coisa no ano posterior, e o Caetano vem com uma visão totalmente diferente
ele vem trazer uma visão no intuito de mostrar que aquele festival era algo mercadológico, algo que não acrescentava nada, e ele traz uma outra roupagem e o público não gosta porque esperava aquilo que ele tinha apresentado antes. E o Caetano começa a responder ao público de forma muito agressiva e diz para os jurados: olha, isso aqui é lixo, pode me desclassificar, desclassifica o Gil. Então foi uma coisa muito interessante. Com a edição do AI-5, o tropicalismo como movimento vai acabar, porque resistiam ao regime daquela época. Acabou, né? E contudo os seus integrantes continuaram produzindo. Caetano e Gil foram presos e depois foram exilados na Inglaterra. Poesia marginal. Podemos dizer que é uma das representações mais significantes da poesia contemporânea. Essa chamada poesia marginal vai ter sua origem, tem ligação com a instituição do ato institucional, sendo redundante aqui, né, com a promulgação, com o decreto que cria o ato institucional número 5, conhecido como AI-5, de 1968, que vai consolidar a censura no Brasil e fortificar o regime militar instaurado em 1º de abril de 1964. Nós vamos ver ali que esse AI-5 traz uma série de limitações e proibições que determina, entre o mais agravante, um adendo do decreto estabelecendo que outras restrições ou proibições ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados poderiam ser estabelecidos à discrição do Executivo, ou seja, o presidente da República poderia apertar ainda mais o cerco, poderia criar ainda mais restrições, poderia determinar ainda mais proibições, se ele assim julgasse necessário. E isso vai fortalecer o regime e fornecer a esse regime o poder de estabelecer qualquer tipo de proibição. Qualquer coisa que eles quisessem proibir, poderiam fazer. Na literatura, nós vamos ter nomes consagrados do modernismo como influências fortes ou como fortes produtores de literatura, com engajamento social e político intensificados, como é o caso de Carlos Drummond, de João Cabral de Melo Neto, e paralelamente surge ali uma geração de poetas que não eram mais solitários. Ao contrário, eles iam às ruas, portas de bares, cinemas, praças e avenidas com seus poemas em mãos. Então, a primeira coisa a falar é o seguinte: essa poesia marginal, ela não recebe esse nome porque as pessoas acharam que eles eram à margem da sociedade. Não, os próprios poetas se denominaram assim. Esses autores se denominavam como marginais. E por quê? Porque eles não queriam estar dentro do esquema que eles julgavam comercial, dentro daquilo que eles julgavam ser um sistema estabelecido. Eles queriam estar à margem de tudo isso. Então, por isso, eles não procuravam vender os seus produtos, vamos dizer assim, seus poemas, em livrarias. Não, eles iam às ruas, eles iam às portas de bares, com os poemas em mãos. Eles não buscavam a mediação de uma editora para publicar um livro. Muitos deles escreviam e vendiam seus próprios textos, evidenciando que qualquer pessoa podia ser poeta. Eles queriam transmitir isso: qualquer pessoa pode ser poeta e ler poesia, sem a linguagem muitas vezes rebuscada. Eles não buscavam linguagem rebuscada, eles buscavam uma coisa popular. Eles não tinham essa linguagem, muitas vezes não tinham essa linguagem pomposa, rebuscada, de escolas literárias anteriores. Não, eles queriam ser livres de todo esse esquema. E essas características vão justificar o nome que eles mesmos escolheram, como eu falei, de marginais, né? Esse nome, porém, como eu falei, não dizia respeito às pessoas que a sociedade discrimina e mantém margem. Eles, ao contrário, eram marginais voluntários, por escolha própria, né? Pois não queriam fazer parte dos grupos dos grandes poetas integrados às editoras, ao movimento literário unificado ou a um sistema, independentemente de qual fosse. Aliás, a palavra contra
era a única ordem, ser contra o sistema, contra a poesia universal e tradicional, contra o uso da linguagem culta, contra o pensamento e o discurso organizados com regras e medidas e contra principalmente a ditadura militar. Então era um grupo que se rebelava contra tudo aquilo que era tradicional, velho, vamos assim dizer, e que cerceava também o direito à liberdade. Esses poetas também conhecidos como geração do mimeógrafo, porque eles não buscavam editor, então eles muitas vezes escreviam seus poemas e colocavam em mimeógrafos. Eu sou do tempo do mimeógrafo, quando eu era aluno de escola de ensino fundamental 1 e um pedaço ainda do fundamental 2, as provas eram rodadas em mimeógrafos, que eram um objeto grande, né, e que botava-se álcool, botava-se que chamava de extenso, e botava as folhas ali com uma matriz e iam reproduzindo esses materiais. Então eles faziam isso com seus poemas, eles colocavam e imprimiam em mimeógrafos para vender. Por isso eles eram considerados também geração do mimeógrafo. E há uma relação entre a poesia e a música popular. Ambos deveriam atingir as massas da população e por isso havia essa junção aí. Estão entre os principais autores Paulo Leminski, Cacasso, Ana Cristina César e Torquato Neto, além de Chacal.